Pessoal, vão voltando, a gente vai continuar. Puxa, abrimos mais uma aqui, tá? Legal, Fer. Deixa eu inserir aqui. Lali. Legal, Fer. Show de bola. Pergunta da Duda, já pensando aqui. E como lidar com essas pessoas quando tudo voltar ao normal? Acho que é uma boa pergunta. Vou compartilhar com os universitários aqui. Voltando. Tem uma pergunta da Duda. Duda, pergunta essa eu vou para os universitários aqui, tá? É o que fazer com essas pessoas que, que não estão lidando com esse novo normal, ou com essa realidade, estão negando e quando, né, as coisas voltarem ao normal. Acho que foi isso, né? Cara, eu tenho uma opinião, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Eu tenho tido, em minha visão, eu tenho ficado com muita raiva, e isso não estava me fazendo bem, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas acho que a gente pode até puxar, inclusive, aqui, se a gente falar de empatia, a gente consegue pelo menos entender que tem por trás desse pensamento. E quando a gente consegue se colocar no lugar desse outro, consegue entender o ponto de vista desse outro, a gente consegue discordar e concordar e respeitar e, inclusive, buscar novas possibilidades. Então, acho que esse é o caminho. Primeiro, quando a gente é empático, a gente consegue entender as nossas conexões também. Normalmente a gente diz que é empático, mas eu olho para o outro com o meu viés. Então, olha, se eu fosse ela, eu faria isso. Se eu fosse ele, eu faria aquilo. E a gente julga demais. Então, acho que tem um belo exercício de comunicação não violenta, de empatia, para a gente observar sem julgar e tentar buscar conexões mesmo com essas pessoas que a gente concorda. Tá? E com esse pensamento, eu comecei a ter menos raiva, começar a entender, inclusive, a tolerar um pouco mais. E acho que tem coisas que a gente não pode tolerar. A gente não pode tolerar vieses fascistas. Eu não posso tolerar isso. A gente não pode normatizar, achar que isso é apenas um ponto de vista. Não é. Mas quando a gente olha uma grande parte da nossa população negacionista, a gente tem que entender que a gente não está falando que toda essa população é nazifascista. Eu não consigo acreditar nisso. Tá? Mas a gente tem um bom exercício de entender quais são esses gatilhos, qual é esse pensamento, para, no mínimo, poder trazer a diferença e para ela ser aceita também. Se eu não aceito a diferença no outro, eu também não consigo que ele aceite a minha diferença. Então, acho que a gente tem esse belo exercício, tá? Espero ter respondido. O que você acha, Lali? Eu concordo. O que eu tenho muita dificuldade, e eu percebi isso nessa quarentena muito tranquilamente, que assim, ao longo desses últimos anos que eu desenvolvi uma experiência como professora, sabe? Sou professora desde 2014. Se alguém me levantar a mão e perguntar alguma coisa em sala, no corredor, pode ser assim, aquilo que dizem, né, entre aspas, pergunta idiota. Eu não falo, professor, uma pergunta idiota. Eu consigo muito tranquilamente dizer que nenhuma pergunta é idiota. Nenhum comentário é idiota. Mas quando eu saio de lá e alguém fala alguma coisa que eu discordo, gera raiva, gera raiva. Eu até estava falando com uma conhecida amiga, enfim, se encontrou em alguns momentos diferentes da vida. Ontem ela me mandou mensagem falando sobre quem não entende e nega a evolução. Como você se sente raiva. E antes eu sentia muita angústia. Tive isso como experiência
acho que segunda semana de aula, quando eu virei professora lá no curso de psicologia, lá na PUC. Me perguntaram, mas esse negócio de evolução, e ainda era uma postura um pouco, sabe, tava me cutucando, e eu sem experiência, aquilo me mexeu muito comigo. E aí eu falei, não, é fato, é evidência, não. E hoje em dia eu tenho dado um passo para trás, pensando assim, talvez essa pessoa não tenha compreendido. Não que eu seja dona da razão, mas eu vou tentar passar a minha informação. Então, quando alguém fala uma coisa, é mentira, toma isso, é vermectina, hidrocloroquina, é a salvação da... Olha, mas veja bem, sabia que, pô, saiu um negócio. Mas não sei quem falou. Pô, veja bem, eu tô tentando lidar com isso e deixar um pouco para baixo essa minha veia explosiva para esses casos. Mas é muito importante, eu concordo plenamente com você, Bru, que algumas coisas não são toleráveis. Não dá para tolerar fascista, racista e achar que é opinião. Desculpa, eu vou com todo respeito, todo mundo tá na live. Opinião de cu é rola nesse aspecto, tá? Então, assim, eu acredito que todas as vidas importam, que isso que é lá, sabe, umas falas muito rasas. Aí isso a gente não tem que tolerar, ninguém tem que tolerar. Acho que a gente tem que entender, nós, todos indivíduos, principalmente nós, vamos deixar claro que, né, principalmente nós, a branquitude tem que se enxergar nesse ambiente de privilégio e tem que entender isso, escutar, aprender e se posicionar no lugar onde está, não no lugar de superioridade, mas no lugar de, pô, o que nós aqui, o que a gente pode fazer entre nós, para nós e por todos nós, né? Como nosso papel. Então, eu acho que quando a gente pensa nisso, de lidar com o outro, tem alguns aspectos. O que a gente pode fazer e o que pode. Você tá tirando, né? Muito massa, muito massa. E aí, inclusive, assim, o que a gente pode aprender com o outro? E o que o outro pode aprender com a gente? Esse lugar de humildade, acho que para mim tem a ver muito com isso. Até tem uma indicação a fazer. Eu vi um vídeo de um cara chamado William Ury, ele falando sobre o caminho do sim. Me provocou muito. Ele fala sobre... É um cara que fala sobre essa questão de ausência de julgamento, de olhar para o outro. Ele fez um caminho de Abraão lá. Tem um lugar com maior conflito que, né, no Oriente Médio, então, conflitos de muitos mil anos. E ele fala que ele fez o caminho, um caminho que passando por locais com várias guerras. É um caminho de reflexão para olhar a origem, né? Então, Abraão é a origem de todas aquelas crenças. E aquilo me provocou muito, assim, sabe? A olhar qual a nossa origem, né? Qual a nossa origem em Brasil, inclusive. O que nós... será que o que a gente quer aqui para esse país? O que nós queremos para a gente mesmo? O que nós queremos como mundo? E para poder entender esse lugar que eu não concordo, inclusive. Entender e para poder talvez passar um pouco dessa ideia de origem. Então, fica aí a minha indicação, depois eu coloco aqui nos comentários o link para vocês, tá? E acho que eu queria, já que a gente já está nessa ladeira, ó, a mãe já foi lá, olha que legal. É chique demais essa mulher. É chique. Quero ser assim. Massa, mãe. E vamos descer a ladeira abaixo, falar sobre talvez o aspecto que de What the Hell Novo Normal mesmo, é que traz uma ferida muito doída para a gente, que é falar de desigualdade social. Então, se a gente quer falar de novo normal e a gente não falar disso, dessa ferida que está aberta e dessa questão que a gente tem ainda muitos milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Se a gente não olhar para isso, a gente não está fazendo um novo normal. A gente está preocupado com a nossa zona de conforto. Então, e aqui, claro, tá, mas quais são as soluções, Bruno? Né? Não quero eu aqui, nem tenho todo esse conhecimento, mas se a gente não olhar para estratégias de minimização de reduzir a pobreza nas populações aqui no Brasil, a gente não está falando de desenvolvimento, a gente não está falando de economia, a gente está tampando um sol com a peneira. E acho que assim, essa pandemia veio abrir a ferida, veio colocar álcool em cima, sei lá, veio cutucar, veio mexer.
Então, se a gente quer fazer um novo normal, a gente tem que olhar para isso. A gente tem que provocar, a gente tem que ver o que a gente faz para isso, para essa minimização. Então, mais um aspecto que para mim já tem a ver com tudo que a gente falou anteriormente, inclusive, tá? Falar de o quanto que a gente está se envolvendo em política de verdade, com a consciência de quem pensa, com a consciência de quem olha para esse outro, né, que está vivendo abaixo da linha da pobreza, e quanto a gente levanta a mão para as questões que estão acontecendo no nosso país. Então, falar de consciência social, falar de atuação política, e não atuação como a gente tem visto, como só botar como se fosse uma camisa de futebol, né? Torcer para um time de futebol. Não é disso. A gente tem que buscar soluções, independente dos partidarismos. É olhar para qual é a solução, independente se vier do partido X, Y, Z, é olhar para todos os aspectos de educação, de saúde, de meio ambiente e, consequentemente, de economia. Tá? Então, não existe, essas coisas são órgãos que estão completamente conectados, né? Que não existem sem, e olhar para essas dicotomias, esses movimentos pendulares não vão nos levar a nenhum lugar. Mas a gente tem algumas prioridades, tá? E do meu ponto de vista, a gente tem uma ferida. Ninguém consegue votar se estiver com fome. Ninguém consegue ir para a aula se estiver com fome. Então, a gente tem que pensar nisso, uma vez por todas. E olhar nossa participação crítica com a política, acho que é uma das nossas prioridades, do meu ponto de vista. O que você acha, Lai? Eu concordo plenamente, Bruno. Até já puxo esse comentário que acabei de olhar ali da Lucy. A gente tem que estudar política, né? Porque todo discurso é justamente isso, porque todo discurso é muito... Quando a gente está ali, eu li um livro que foi indicado por uma amiga de Instagram, e que é Engenheiros do Caos. Cara, é isso mesmo. O que acontece, o que anda acontecendo com a gente é reforçar qualquer coisa para manutenção de poder, para manter aquela mesma galera que tá lá para sempre, daquele jeito, e a gente achando que, olha lá, ele tá ouvindo o povo, aquele fulano. Tudo isso é muito orquestrado, a gente não quer acreditar que é orquestrado, a gente quer achar que é ignorância, né? Mas é muito orquestrado, e a gente está aqui. Então, até minha iniciativa, até no meu Instagram, até acho que dia, se eu não sei, agora eu vou errar. Eu vou fazer uma live com a Elisa, agora eu não sei se dia 20 ou 21, acho que é 21. E Elisa, uma amiga minha que é advogada, a gente vai falar um pouco de política e falar um pouco de direitos e a questão, assim, para puxar para entender a questão ambiental, justamente com essa ideia também. Até a gente entender o que é uma democracia representativa, o que é, quem que a gente tem que cobrar, como é que a gente cobra, o que a gente pode fazer, que a gente não vai lá, não é time, não é torcida organizada para... Ah, e fulaninho, você é minha vida, é mito. Tipo, é rola, gente. Não é assim que funciona a política. Um cara que representa as suas escolhas, os seus desejos, é que ele vai olhar para você e você num todo, né, para aquilo que você representa, aquilo que ele está representando, para fazer boas escolhas para esse país. Por que a gente fica falando, por exemplo, né, agora puxando um pouco, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando desde o início, o Aterra Novo Normal, que é falar de meio ambiente nesse país. Isso é vergonhoso, gente. Não é político, não é A, B ou C, não é partidário, velho. O que esse homem tá fazendo lá, velho? Terem condição, não faz qualquer sentido. Ele é anti qualquer pauta ambiental. Então, como que a gente entende o processo? Como é que a gente se coloca na posição de cobrador daquilo que a gente precisa nesse país para não estourar a próxima pandemia aqui no Brasil, com a fragmentação da Amazônia? Ah, parece clichê, parece muito... é muito clichê falar da Amazônia, mas, gente, a gente está diminuindo uma maior extensão de floresta tropical do planeta e fingindo que, pô, tem floresta pra caramba. Para com isso. Então, quando a gente não entender que é um estrupício que está lá no Ministério do Meio Ambiente, a gente não entender isso, não entender o que essas pessoas representam, o que elas devem representar, a gente não consegue fazer nada. É demais, Laís. E eu concordo, sabe? Acho que a gente ainda tem um caminho para aprender muito do que a gente pode fazer e como a gente pode atuar. Acho que também tem um bom estudo dos nossos movimentos históricos. Acho que a ignorância, a governante adora, é mais fácil, né?
E então concordo, a gente tem muito que estudar história, a gente tem muito que estudar filosofia, a gente tem muito que estudar mesmo política e para poder entender, para não ficar apenas com um discurso vazio, um discurso inflamado com bandeiras, né? E acho que e num outro aspecto, né? A Malu Querubim colocou ali que também tem a nossa atuação do dia a dia, atuação do exemplo, atuação do aqui e agora. Então, a gente é para o outro, mas o que eu estou fazendo? Então, que é a atuação da ética do dia a dia, da rotina do dia a dia. Então, e que a gente tem visto agora, falamos anteriormente, a gente tem visto nessa do respeito para com o outro. O uso da máscara é o uso do respeito para com o outro. E a gente vê esse desdém de muita gente. E então, apenas um exemplo, mas a fila, o furar a fila, eu gosto muito desse exemplo, mas o quanto que eu vou ficar lá no final da fila e manter, mesmo tendo amigos no começo da fila, e perder muitas vezes, inclusive, o direito de entrar no lugar, porque eu cheguei atrasado, e paciência, eu tenho que ficar no final da fila. E eu acho que essa é uma boa provocação e que sim, a gente pode e deve fazer a diferença também no meu dia a dia, na minha atuação com o meu filho, o quanto ele me vê fazendo isso, o quanto que as pessoas que estão ao lado também me veem fazendo isso, e que eu não isso eu faço porque acredito e consequentemente isso tem uma bela oportunidade de impactar o outro. Então, que não é aquilo que eu falo, mas aquilo que eu realmente faço. Tá? Então, acho que concordo, e também tem essa possibilidade. E assim, a gente está puxando essa boa provocação do novo normal, e quem somos nós para falar? Acho que eu quero fazer quem somos nós? Eu não sou nem político, nem um grande... Né? Tenho muito para aprender, mas é algo que a gente estava aqui provocado a falar, né? Porque fala sobre os pontos de vista da nossa psique, da nossa genética, e a gente olhando para isso, olhando para o que fomos e como estamos, se a gente não tiver uma atitude proativa para mudar, não vai ser naturalmente, não vai ser normalmente. Exige uma energia da gente. Tá? A gente está com muito medo, acho que isso é uma coisa inegável. Estamos com medo. E como nós vamos lidar com medo? Com consciência, com educação, com troca, com os nossos cientistas liderando essas frentes para com os vírus, os nossos estudiosos de educação liderando as frentes de educação para repensar a forma do ensino-aprendizagem, forma do aprender, com os nossos especialistas em saúde determinando, nos ajudando. Então, assim, cara, quando a gente não sabe, a gente recorre a esses caras. Com políticos que nos representem, que são especialistas nisso, em fazer a coisa acontecer, não qualquer um. Então, e a gente, o que nos compete a fazer também isso? É buscar o exemplo, é buscar atuar. E quando não der, né? E quando eu errar, que a gente erra também, quando eu fizer cagada, é buscar a minha culpa, é buscar fazer diferente. Se você está aí, né, se você está aí e errou e saiu sem máscara, e cara, tá tudo bem, velho, passou. E o que você vai fazer daqui para frente, cara? Vamos lá, vamos ter autocompaixão. Se a gente ficar se chicoteando, também não vai rolar. Então, daqui para frente, o que eu posso fazer no meu aqui agora para mudar e para construir esse novo amanhã, nesse aqui agora, né? E acho que, assim, para ir caminhando para o nosso fechamento, eu queria trazer um pouco dessa visão retomar essa visão da empatia. Então, empatia e respeito. Então, qual é o nosso exercício que a gente pode fazer nas nossas relações, no nosso dia a dia, para poder respeitar mais o outro? Eu acho que se a gente começar com isso, respeitar um pouco mais o outro, e a gente já tem uma boa oportunidade de um novo amanhã. Uma boa oportunidade.
tá? E eu queria puxar uma sardinha, que é assim também a oportunidade que a gente está tendo de olhar para a gente mesmo, que é a oportunidade do autoconhecimento. Eu que estou, tirou o véu e eu olho muito medo, eu olho muita paranoia, muita obsessão. Cara, não veio por acaso, não foi a pandemia, é teu, aproveita, pega que é teu e lida, entende, para poder ser um ser humano melhor, para poder, a partir de lidar com o seu sofrimento, tomar melhores decisões para o teu amanhã, para as suas relações, para com você mesmo. Então, acho que aí a oportunidade do autoconhecimento diante da crise, a crise é a oportunidade de você se conhecer mais. Então, busque ajuda se você não está conseguindo. Se você não tem recursos para buscar ajuda, busque pessoas que possam te escutar minimamente para poder lidar com isso que você está sentindo. Então, tem diversos profissionais, inclusive, estão vendo aqui para você buscar essa ajuda. Tá? Então, acho que é por aí. Tem uma pessoa falando aqui, tal de Thaís Calderon. Tazinha, minha esposa, exatamente. Vamos lá, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Exatamente, conhecer as propostas das pessoas que estão levando as leis para serem votadas, viver um ato político. Concordo, concordo. E a gente está aqui também com toda a humildade, falando, nos expondo toda a nossa, aquilo que a gente pensa, porque a gente está aqui para discutir, para trazer novas questões. E se vocês também tiverem discordâncias, por favor, discordem. Acho que é por aí. E está aqui, está sendo um ato político também para a gente. É um ato de conhecimento, um ato de provocação, mas é também de posicionamento. Acho que é um pouco por aí. Então começa comigo, mas para depois olhar para o outro. Primeiro eu tenho que olhar para mim, para depois olhar para esse outro, para não me misturar, para não achar que ele tem que fazer uma coisa que eu não estou fazendo para mim. Tá? E, Lali, para a gente começar já a fechar, a gente já está falando disso, mas e que parte que nos cabe nesse latifúndio? Então, o que cabe a gente? Acho que eu já trouxe um pouco da minha visão, que cara, olhe para você, olhe para você, olhe para os seus conflitos que emergem nesse momento de crise. Aproveite essa oportunidade. Não é sadismo, né? Não quero que aproveite a crise. A crise não é gostosa. A gente está sofrendo com isso. Mas a partir desse sofrimento, olhe para quais são as tuas tarefas de casa que você não fez. E que você pode fazer, está tudo bem. Então, para mim, é essa parte que está me cabendo nesse momento. Tá? Apenas, a gente já deu várias, mas começa com isso. E você, Laís, que parte que te cabe nesse latifúndio? Então, Bruno, agora que tá finalizando, que eu tô aquecida, eu tô cheia de coisa para falar, mas eu vou me Manda, policiar. vai. Acho que, assim, até partindo disso que você falou, olhar primeiro para si, acho muito importante olhar para si, mas não fica tanto tempo só ali. Então, aproveita esse momento e olha para o outro. E que esse outro não seja só um outro muito parecido com você. Que seja um outro diferente de você dessa mesma espécie. Que seja um outro de outra comunidade, de outro país, de outro estado, de outra, enfim, de outro lugar que não é o seu. Olhe para esse outro e olhe para esse outro, outra espécie. Isso é uma coisa que, sabe, quando eu estudo, né, porque eu sou muito apaixonada pela biologia, diz assim, eu não sei se é qualidade ou se é meu defeito, porque eu sou muito apaixonada. Eu vejo os negócios nos bichos, nas plantas, os negócios, acho sensacional. Então, quando eu olho para esse outro, que parece aparentemente muito diferente de mim, eu entendo, às vezes, o que eu tenho que fazer como um indivíduo. Eu tenho, pô, olha aqui, olha como que esse negócio funciona. Olha como que eu posso agir. E esse olhar para o outro também tem a ver com mudança de postura. E, de novo, parece clichê, gente, mas diminuir consumo. Cara, eu percebi aqui em casa quanto a gente não precisa consumir um monte de coisa. Ai, comprar isso, comprar aquilo. Ai, eu preciso comprar shopping. Cara, por mim podia... Desculpa, lojistas de shopping, desculpa mesmo.
Para mim não precisava, deixa tudo online e eu escolho aquilo que eu quero, aquilo que é necessário, que eu preciso. Diminuir consumo, diminua o consumo de carne, gente. Não é pensamento clichê, não é pensamento de bandeira, sejam veganos. Se você for, que passa. Se você conseguir, que massa. Diminua o consumo de carne. Um dia da semana, 2 dias, quando você vê, você nem quer mais comer esse negócio. Isso tem impacto diretamente, não é só uma questão de bem-estar animal. Se você não gosta dessa visão muito reducionista, é uma questão ambiental. A gente evita pandemias, diminuindo o consumo de carne, diminuindo a fragmentação das florestas, diminuindo a fragmentação das áreas naturais, independente de que tipo de área, floresta, por campo, enfim. Isso é uma coisa importante. Tirar, mesma coisa, pensar na degradação dos ecossistemas aquáticos. Olhar para isso, é olhar para o outro. Esse outro que, cara, evoluiu, talvez ele surgiu depois de você estar ali na luta da seleção natural, tanto quanto você, com estímulos diferentes. Então, aproveitar esse momento para você olhar para você mesmo e olhar para esse outro que, no fim das contas, depois vira tudo, ele é carbono com umas moléculazinhas lá que vira adubo e é tudo igual. Eu sei, de novo, gente, eu sei, às vezes quando eu dou uma inflamada, parece assim, muito discurso de político, né? Que, como fazer isso? Cara, vamos trocar ideia para pensar exatamente como fazer isso. Algumas dessas coisas são muito simples. Você deixar de fazer. É você não ser governado pelos seus desejos. Eu sei que é difícil isso como um ser, né? Enfim, que é um indivíduo, né, Bruno? Você, de novo, pode explicar melhor que eu. Mas algumas coisas você entende que você não precisa. Você entendeu o que é sua necessidade. E aí, você vê que eu posso fazer isso agora, nesse momento. Não é aquela coisa assim, vamos mudar toda uma sociedade do dia para a noite. Mas se eu mudar, eu, Laís, indivíduo, Laís Querubim Parolin, Laís L-A-Y-S, Querubim C-H. Se eu conseguir mudar, o Pardo aqui pode falar, uma coisa que ele não queria mudar, ele pode mudar. Eu falo, que legal isso que ele fez. Pardo é meu esposo, tá, gente? Não sei se ficou claro, que sabem, né? Eu vejo meu irmão fazendo uma coisa, meu sobrinho me dando a letra, tem 8 anos de idade, sabe coisa pra caramba. Fala, entende. Se eu olhar isso como exemplo, de pouquinho em pouquinho, é a história do trabalho de formiguinha, do beija-flor que vai apagar incêndio. Boa, Lali. Boa. Eu fico... Primeiro, eu queria... Acho que a gente fecha... Dá para fechar com isso. É possível? Vamos lá. Mas eu queria agora fechar te agradecendo demais por essa construção dessa maluquice, dessa provocação que a gente quis fazer aqui, de provocar essa coisa que estava aqui para a gente, mas trazendo um pouco da nossa visão do Homo sapiens, do ser humano, e trazendo um pouco essas boas provocações para vocês. Tá? Então, mas eu queria te agradecer e dizer que eu estou especialmente emocionado. Então, você sabe o quanto eu te admiro, quanto você admiro tudo que você faz. E assim, gente, então pessoas que me conhecem estão conhecendo essa Laís, @Laís Parolin, divulgadora científica, cabeçona, gente finíssima, vai trazer altos conhecimentos, eu aprendo muito com ela, desde pequenininha já, mas agora ainda mais. E então, muitíssimo obrigado para quem está aqui, para quem segue a Laís. Eu sou o Bruno, vocês podem seguir o meu perfil aqui, @mindsled, ou Bruno Querubim Parolin, podem me seguir lá e acompanhar um pouco desses conteúdos sobre psicologia, sobre o trabalho, sobre tudo isso. E aí deixar um pouco de próximos passos, divulgações, tal. Vou deixar aqui meu merchan, você deixa o teu também, Laís. Então, daqui a pouquinho, só um pouquinho, tem uma pessoa que quer dar um tchau aqui. Vou divulgar daqui a pouco alguns cursos para vocês, cursos sobre o mundo do trabalho, soft skills, comportamento humano, para profissionais de desenvolvimento de pessoas. Então, aguardem. Eu também ofereço o trabalho de mentoria individual, de carreira, para profissionais que estão buscando liderança, para profissionais de desenvolvimento de pessoas, para quem está buscando repensar sua carreira. Então, também
podem me acionar por aqui também, tá? Lá ele deixa os teus recados finais, divulga aí. E aí tem um recadinho de um cara aqui no final também. Eu queria agradecer por minha primeira live. Eu vou dizer primeira live, eu vou dizer assim, igual eu fico assistindo um pessoal na Netflix, pô, meu primeiro filme na Netflix, pô, eu vou falar assim das coisas da minha primeira presença aqui. Se bem que eu já tenho uma live marcada, pessoal, então é dia, memória ruim, mas acho que é dia 21 agora, então não na próxima semana, na outra, uma live com minha amicíssima Elis, então, hoje vai falar sobre essa questão política. Ela tem uma visão muito boa disso, ela tem informações, assim, ela é super foda. E a gente vai trocar essa ideia e eu quero perguntas do pessoal que me segue, quem passaram a me seguir para a gente falar sobre isso. A ideia é pensar a política e entender isso, como a gente pode fazer, principalmente na questão ambiental, mas vai servir para tudo, porque a gente replica isso nas outras formas. Me sigam aí nesse meu Instagram. E eu queria dizer uma coisa, Bru, porque assim, tenho dito isso porque gera um pouco de insegurança, né? As pessoas, é blogueirinha, influenciadora. Também que eu levo isso muito, né? Que eu sei que é com o maior carinho, mas eu tô tentando me expor. Não é uma coisa muito tranquila. Eu não sou a pessoa mais autoestima aí do planeta, mas acho que eu consegui construir ao longo desse tempo como professora, falar algumas coisas meio do meu jeitão, assim, e comunicar alguma coisa. Então, esse é meu exercício, de, aos poucos, fazendo isso. E aí, assim, uma das coisas que eu penso quando eu tô, sabe, não, eu não vou chegar a lugar nenhum, não vou parar, vou parar. Eu lembro de que eu tô perto de pessoas tão fantásticas como você, que me incentivam, que estão indo corre, que estão fazendo suas coisas, que trocam uma ideia, que estamos alinhados, crescendo juntos, pessoas próximas, minha família muito bem criada, num posto de privilégios na VO, mas com privilégios sim, crescemos juntos, não é meritocracia não, mas cresci muito, fui muito bem criada, então a gente tem um arcabouço, assim, a gente consegue pensar muita coisa e as pessoas que estão próximas de mim, amigas, amigos, cara, eu penso assim, há esperança. No momento que eu fico assim, não, agora ferrou. O ser humano vai destruir geral. Eu lembro dessas pessoas que estão próximas e que são maravilhosas. E agora eu vou puxar um pouco a sardinha, assim, um pouco. Eu poderia falar do John, mas eu vou deixar que ele é teu filho. Eu vou falar dos meus alunos e alunas. Do ensino médio, que eu tive aí uma breve experiência. Eu era com seus 16, 17 anos. Uma consciência social, com uma visão de mundo sensacional. Meus alunos que têm aí 20 e poucos anos, vi uns aqui, umas aqui, que amo de paixão. Eu penso, cara, se essas pessoas vão estar aí junto comigo, de lado a lado, há esperança sim. Então não é utopia, é realidade se a gente quiser. Se cada um se abraçar, que a gente engancha, a gente consegue chegar lá. Valeu, Bruno. Você, amo vocês, todo mundo que está aqui, muito obrigada. Só dá um minutinho, vem aqui, cara. Oi. Oi, meu amor. Oi. Você vê, Dão? Quer falar alguma coisa? Queria dar tchau. Queria dar oi de novo. Tchau e oi. Galera, a gente fica aqui com o tchau do John e a gente começa, a gente pensa assim, o futuro está aqui, né? O futuro está aqui, mas está aqui também, está aí também. O futuro depende da gente. Se a gente ficar depositando apenas, né, nesses carinhos aqui e a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai dar o melhor exemplo. Então, com todo apoio, a gente está aqui junto para construir um novo amanhã, ambientalmente, da educação, do meio ambiente, da saúde e para fazer um novo amanhã. Valeu, gente. Um grande beijo. Nos sigam nas redes. Até mais. Tchau. Valeu. Chegou a pizza. Chegou pizza.